brilho. Ah, tirou mesmo. Bateria. Nós estamos acho que desde julho trabalhando Romanos e foi bom. Em vários momentos assim foi surpreendente as coisas que aprendemos em Romanos. Várias pessoas estiveram aqui dividindo palavra. Tem aqui Diego, Adonias, Raquel também já, um montão de gente. E foi bom sim, muito bom. E hoje a gente está no capítulo 16, fechando tudo isso. Mas aí eu queria, obviamente, pedir aos que vieram, né? Alguém aqui veio, digamos aí, mais da metade deles aí? Se lembra aí? Levanta a mão aí. Quem acha que veio em mais da metade dos encontros aí? Antes da gente começar, fazer um pequeno remake aí. Quem lembra aí de alguma parte que chamou a atenção nesses últimos 2 meses e meio de Romanos? Algo assim que foi, pô, isso foi legal. Isso foi interessante. Eu não sabia, ou então, cara, eu tive que usar isso correndo porque eu precisava. Estava fora do contexto da minha vida e Deus colocou. Alguém lembra aí? Fala. No primeiro capítulo, quando você falou da importância, né, de Paulo ter falado, né, Paulo, servo dele, ter se apresentado e dele ter dado, né, bênção aos irmãos. Eu sempre costumava pular, você me mostrou que não é necessário pular, porque é importante, assim, a gente nos apresentar e dar bênção aos irmãos. O começo é Paulo, né? Servo, né? Doulos de Jesus Cristo, né? O servo escravo, né? O escravo de Jesus Cristo. Sim, a gente não pode pular a introdução achando que é tipo... introdução! Vamos para a parte central do texto. Não rola, né? Parabéns, parabéns. O que mais aí? Algum trecho que lembra aí? Alguma parte que chamou a atenção? No capítulo... Agora deve ser o 11 ou 12, que acho que foi com a Moreda. Foi com a Moreda falando que vocês já estão explicando. Que primeiro veio o Espírito, veio Paulo tratando isso é o Evangelho, tá, agora que eu sou, como eu externalizo o que eu sou, aí parte pra prática. Não fica preso a esse moralismo que a gente vê tão presente nas igrejas, não digo nem só a católica, porque o protestante também tem muito disso. Então você está falando daquela, não digo ruptura, mas aquela ponte que vai do 11 pro 12, né? Bem, já sabemos de todas essas coisas e agora vamos atuar, vivenciar essa realidade. Boa. O que mais aí? Mais alguém? Ali, aqui? Fala. Pode ser ela? Vai lá. Cara, eu não lembro qual capítulo que era. Eu não lembro qual capítulo que era, mas eu lembro que era um pequeno textinho que você chegou e falou sobre... Fez um link no Antigo Testamento sobre Moisés dizer acerca de graça, de certa forma, e não de lei. Não sei se poderia colocar em termos melhores do que os meus, mas ele falando, ao invés de falar, faz isso e aquilo outro, ele chega e fala, galera, você volta pra Deus, esse que é o fim da lei. Talvez a gente estivesse falando sobre Deuteronômio, né? Isso. Aquela suma que Moisés amarra. Olha, o fim das contas é ame a Deus em primeiro lugar e vai falando que amar o próximo. Eu lembro que a gente falou sobre isso, sim. Sim, foi como se fosse assim, um amarrado de coisas. Moisés tem vivenciado uma carreira grande e longa com Deus, e em dado momento ele resume a coisa no amor. Né? Amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua força, seu entendimento. É como se, apesar de ter tantas leis e tantas especificações, a suma é o amar. Né? É dali que vai. No capítulo foram 2 coisas. No capítulo 3, mudou a maneira de se relacionar com as pessoas, porque vista a depravação e quão mal nós somos, não dá pra esperar coisa boa. Tipo, não dá pra esperar sempre sorriso, beijo. Tipo assim, o normal é a pessoa me tratar mal. É o natural das pessoas. Em relação também a Romanos 9, mudou minha perspectiva. Mas, não. Também, fala aí. Na maioria dos capítulos iniciais que Paulo vem falando, né? Que não existe diferença entre os irmãos, todos somos servos de Jesus. E eu acho interessante que ele vem falando isso não só na carta aos Romanos, ele fala isso em todos. Tanto que, se eu não me engano, ou se é em 1 Coríntios, ou na 2 Coríntios, fala que o maior dom, o dom supremo é o amor. E eu acho bem interessante isso. Amém, amém. Mais alguma? Aproveita aí. Não? Foi? Sim?
Então foi bom. Hoje a gente vai estar no 16, finalizando a ideia, né? Tem gente que nunca veio aqui? Deixa eu ver. Tem ele, né? Pode falar o nome? Felipe. Você veio por quem? Quem te chamou? Foi ele que chamou? Que legal, cara. E ela também, fala o nome pra gente. Roberta. Bem-vinda, Roberta. Repita a vez do Gabriel. Mais alguém? Débora. E tu, quem te chamou, Débora? Tá chamando geral, hein, cara? Tu também? Silas. Bem-vindo, tá? Privilégio. Você faz um estudo bíblico interdenominacional, tem uma galera aqui de várias igrejas, gente sentando aqui discutindo fé, discutindo um monte de coisa que crê, coisa que não crê. Então é bem-vindo o ateu, é bem-vindo todo mundo. Primeiro eu perguntei pra ele, né? Eu perguntei, tu gosta do diabo, de Deus? Você já viu, sentou tanta gente aqui, cara. Então vai que fala, eu gosto do diabo. Não, é bem-vindo também. Né? O Igor chegou aqui de um jeito que... O que o Igor não viveu, né? É sério. Todo o pessoal ri porque não conhece. Vamos então em Romanos capítulo 16, a gente vai estar fazendo esse começo aqui. Diz assim a palavra do Senhor: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estax. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Síncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com ele. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com as suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Obrigado. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúdo-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúdo-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, que foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. São ao todo 26 pessoas lembradas por Paulo nesse último capítulo, né? Imagine... Uma aguinha para ele, então. Quer não? Dá uma aguinha para ele. Eu vou morrer aqui no meio da Coamerical, não.
Aí, Diego, também? Não, tá vivo. 26 pessoas são lembradas por Paulo no fim dessa carta. Tem algumas coisas que eu queria ressaltar com os irmãos. É como se fosse assim, ênfases do capítulo 16, né? No capítulo 16 você vê algumas coisas tais como Paulo demonstrando sua relação humana e afetiva de várias formas. A gente vai ver como é que Paulo trata um, chama o outro, se relaciona com aquele outro. Nós vamos ver a única menção do diabo na carta toda. Durante toda a carta aos Romanos, você não encontra nenhuma menção ao diabo, senão no capítulo 16, naquele pequeno pedaço que nós lemos. Você também vai encontrar Paulo deixando bem claro a sua preocupação com divisões dentro da igreja, o que não é algo incomum. Paulo já havia deixado isso claro em 1 de Coríntios, ele havia debatido sobre isso em outras cartas, porque a questão da divisão e porque a gente vai falar de 26 pessoas e vai falar ao mesmo tempo de unidade. Pode parecer que 26 pessoas de lugares tão diferentes representam alguma coisa do tipo divisões, mas na verdade aqui Paulo está tentando trazer a unidade ao citar lugares e pessoas tão distintas. Vai falar aqui também de reconhecimento. Vamos dizer assim, humanamente, Paulo não se fez sozinho, né? Paulo não foi Paulo sozinho. E isso é muito interessante. Vamos começar lá no comecinho, no primeiro verso. Ele vai logo saudar a irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. A palavra protetora, na versão Almeida, não é a mais correta, mas sim hospitaleiro, ou aquela que acolheu, tá? Febe está dizendo aqui que está servindo a igreja de Cencreia. A palavra servindo aqui é diaconizou. Isso é interessante. A gente, de vez em quando, enfrenta debates acerca de se uma mulher pode ser uma diaconisa ou não, ou pastor ou não. E a gente podia, claro, falar sobre isso aqui muitíssimo, porque tem pensamentos distintos aqui. Mas, de fato, a palavra utilizada aqui e o modo como Paulo propõe que ela seja tratada faz-nos pensar de que Febe era oficialmente reconhecida diante de Paulo e daquela igreja. Repare só. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo, a palavra em grego diaconisa, ou diaconizai, a igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Para que ela possa se reportar a essas pessoas, ela vai ter que dirigir uma ordem com um certo grau de autoridade, no sentido de que ela vai ter que dizer, eu preciso disso, traga isso para mim. Olha, eu preciso daquilo outro. Significa que existe aqui uma necessidade da gente perceber que o trabalho feminino, não somente ele é bonito de se ver na igreja, como ele é necessário e ele é bíblico. Né? Para a gente tirar qualquer ideia de que as mulheres estão assistindo os homens trabalhar. Ou não, ficam no ministério de oração. Né? Elas ficam orando, né? Enquanto a gente está trabalhando, elas estão intercedendo, o que é um trabalho também. Mas aqui eu vejo Febe cooperando como uma diaconisa. Não sei se vocês já tinham percebido isso ou dessa forma. E vai dizer, no verso 3, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Eu gosto muito de pensar em Priscila e Áquila de uma maneira muito especial. Eles trabalhavam no mesmo ofício que Paulo, eles construíam tendas. Eles eram pessoas assim que em dado momento da história da igreja, eles foram tão influentes e importantes que eles viram Apolo, o eloquente Apolo, falar sobre Deus, sobre Cristo, e perceberam que, embora Apolo fosse eloquente e que ele fosse um camarada que realmente sabia do que estava fazendo, eles conseguiram perceber lacunas na teologia de Apolo e trouxeram Apolo para perto. E aí eu queria falar uma outra coisa, né, que é importante. Imagine, um homem e uma mulher, incluindo uma mulher, ensinam a Apolo uma percepção mais ampla daquilo que é o Evangelho. E eu quero também entrar dentro disso. Hoje a gente pode ampliar essa discussão sobre uma mulher ensinar um homem, uma mulher abrir a boca e ensinar da parte de Deus um homem. São coisas que a gente vai construindo, não porque a percepção da tradição de igreja X ou Y, mas a gente vai vendo as escrituras falarem sobre uma mulher servindo. E aí depois uma mulher na frente de um homem, Priscila e Áquila. Eu sou aberto aqui a ouvir críticas, mas sinceramente o Novo Testamento nunca brinca com nomes. E o Velho também não. As ordens e as posições dos nomes denotam a sua importância, denotam o encabeçamento de determinados aspectos. Colocar a esposa na frente do marido não é uma desonra aqui para ele, mas talvez um significado de apreço pelo serviço oferecido pela própria Priscila, né?
Uma vez eu fui numa igreja e eu lembro que foi muito engraçado, né? Eu sentei do lado errado, eu sentei do lado das mulheres. E eu me lembro que gente, tá, quem viu, eu tinha um cabelo aqui, né? Tu lembra, né, Isabela? Eu tinha o cabelo aqui na cintura. E eu fiquei alguns minutos no banco das mulheres, sem ninguém perceber. Aí quando um diácono passou, foi uma igreja em Olinda, ali no lado. Quando o diácono passou, ele olhou assim, eu tinha uns 20 anos. O diácono passou e tipo, deu uma travada assim. Irmão, é nesse banco aqui. E aí tinha lá rolando, lá, eu não estou aqui julgando aquilo que é a doutrina de cada igreja, mas eu achei muito engraçado. Naquele momento o cara tomou um super espanto e me colocou na ala masculina, né? E é engraçado porque, embora a gente tenha assim a consideração extrema e máxima por mulheres, Deus sim fala acerca da posição do homem, da função do homem. Deus fala da função da mulher em aspectos como ser o cabeça da família. Isso em nenhum momento fala sobre subjugo, em nenhum momento isso fala sobre um açoite, um cala-boca, porque você sabe que a palavra final sou eu. Você fala o que você quiser, mas a palavra final, a Bíblia nunca coloca as coisas nesse termo. E quando isso é colocado de tal forma a se tornar um subjugo, certamente já não espelha Cristo e a igreja. Porque Cristo e a igreja me lembra um Cristo lavando os pés de Pedro e do Judas e de todos aqueles. Então, quando eu penso em termos de um homem e uma mulher representando Cristo e a igreja, eu penso numa complementaridade, não por ausência de profundidade de ambos, mas eu penso em algo que de fato tem muito mais a ver com serviço, com eu quero morrer por você, do que necessariamente com vamos ver aqui quem fala mais alto. Tipo assim, muita gente coloca a Bíblia machista, coloca a mulher como inferior, porque a mulher é chamada de auxiliadora, sendo que o próprio Espírito Santo, durante toda a Bíblia, é chamado de auxiliador. Então, tipo assim, fica naquele impasse. O Espírito Santo é inferior porque ele é chamado de auxiliador. Sobre a questão do posicionamento feminino dentro da igreja, o tempo todo, ali a gente vê, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ali Davi falando com a profetisa Hulda, Jesus ali sendo apressado no templo, sendo recebido pela profetisa Ana. O tempo todo se vê profetisas, diaconisas, mas você não vê nenhuma mulher ali sacerdotisa, digamos assim, né? Que na época sacerdote era quem liderava a igreja. Então, a mulher está sempre ali sendo auxiliar dentro da igreja, enquanto os homens estão sendo os cabeças, obviamente, depois de Cristo. Entendi. A percepção que nós temos hoje, ela, de muitas formas, ela é distorcida. Primeiro porque a gente não sabe discutir o assunto, a gente quer brigar pelo assunto, né? Me lembro uma vez de um camarada falando que na igreja dele, isso foi um vídeo que eu vi, um homem citando, quando o homem entrava, a mulher estava ensinando, o homem entrava, ela falava. Eu baixava a cabeça, tipo assim, parava de falar. Que são certos aspectos, assim, que você fica tentando entender até que ponto isso de fato é real. Você imagina, a mulher está conversando, dando uma aula, alguma coisa, e entrou um homem na sala. Ela se cala. É brutal, assim, é meio, tipo, é um peso, eu imagino, não, enfim. Mas a gente pode discutir isso certamente com uma abrangência maior, num texto próprio e mais direcionado. Eu queria que os irmãos olhassem aqui, o verso 5, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Né? Aqui está falando de que existe uma igreja reunida na casa de Priscila e Áquila, de que eles são então que poderíamos chamar um casal pastoral, um casal que acolhe uma igreja. Essa realidade da igreja em casa é uma realidade do primeiro século porque havia perseguição. É uma realidade porque você não poderia ter um prédio como um templo, isso é impensável, né? Tem um vídeo muito bom na internet, muito legal, que diz assim, o vídeo acho que é do Conexão Eclésia, fala assim, mostrei para alguns aqui, igreja nos lares não é a solução. Fantástico o vídeo. E o cara vai falar exatamente disso, assim, não é que você vai fazer uma igreja numa casa que ela vai ser a solução. Se não houver isso, ele vai falando daquilo que de fato é uma igreja. E não uma casa, um prédio, mas o que é uma igreja. E a igreja do primeiro século, ela tinha aquilo que era uma igreja.
Só que ela funcionava em casas devido à perseguição, devido ao fato de que os camaradas não podiam se declarar cristãos e uma série de outros fatores que envolvia o fato de os cristãos serem considerados ateus, porque eles adoravam coisas que não podiam ser vistas, não tinham imagens, cristãos serem considerados canibais, porque eles comiam a carne e o sangue do Senhor, cristãos serem considerados incestuosos, porque eles casavam com a irmã. Imagina, quem é aquela? Minha irmã! E no outro dia tu está lá casado com ela. Tu casou com a tua irmã, cara. Então, essa série de processos, ela culminava numa perseguição social, política, numa perseguição que envolvia aspectos como, por exemplo, os cristãos serem muito honestos. Nós vemos cartas do 1º e 2º século, cartas até de governos, onde o cara está enviando, por exemplo, a carta de Plínio, a carta que o cara fala assim, ó, eu já peguei os cristãos aqui, eu não sei o que eu faço com eles, porque eles não me trazem problema, são honestos, sei o quê, mas o que eu faço? Mais ou menos a carta do governante é o que eu faço com os cristãos, né? Se eles não trazem nada, que vão destruir o reino, o que eu faço com os cristãos? Eu acho que deve ser a melhor coisa do mundo quando a gente pega Daniel e os caras falam assim, tentaram achar alguma coisa em Daniel e não encontraram nada, tiveram que criar alguma coisa na brecha da lei do seu Deus, né? Tirar algum proveito do fato que Daniel amava muito a Deus. Eu acho que isso deve ser o máximo pra gente, né? Nós podemos caminhar de tal forma que alguém chegue e queira nos prejudicar, olha assim, olha, eu não tenho nada pra falar desse crente. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada pra tirar dele e desabonar. Só tem um jeito de a gente prejudicar ele. Vamos dizer aí que ele orou na hora que ele não tinha que orar no trabalho. Sei lá, vamos fazer alguma coisa. Isso é interessante, né? Não estamos dizendo aqui que a gente está pregando que não vamos ter erros. De fato, eles acontecerão, né? Mas a gente está dizendo aqui que a busca do cristianismo em relação àquilo que é a verdade, a honestidade, a justiça, é algo fascinante. Hoje eu estava numa sala de aula do 8º ano de uma escola, e aí eu perguntei aos alunos quantos eram cristãos e quantos eram cristãos católicos, quantos eram cristãos evangélicos, tudo porque uma aluna me perguntou, professor, o senhor é de que religião? Aí uma menina levantou, eu sei que ele é católico. Aí um outro levantou, eu sei que ele é evangélico. Aí eu comecei a gostar. Aí, tipo, 8º ano, 14 anos, aí o negócio começou a pegar fogo, e aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, se tiver um aqui que sabe dizer por que é evangélico, eu digo o que eu sou. Jesus João Batista? Se tu disser qual Batista. Aí um levantou a mão. Eu sou evangélica. Fala, filha. A gente ama um Deus único e serve a Ele. Falei, os muçulmanos também. Outro. Aí fui passando. O negócio foi rodando. Aí, olha como é que Deus é bom, né? 3 alunos, 2, 3. O senhor poderia nos explicar o que cada religião acredita? Essa vez de graça, né? Você quer no colo, né? Tipo, vamos lá. Fui explicando, mas idôneamente explicando, tá? Não puxei para lado, não. Idôneamente explicando cada uma das perspectivas. E aí, no final, eu falei, eu sou cristão, protestante. Você pode usar o termo evangélico, caso queira, desde que você use para isso, acerca de mim. E eu vou dizer mais. Se vocês perceberem os países que de fato leram a Bíblia e se tornaram cristãos em dado tempo da história, vocês vão perceber que são os mais honestos, os mais prósperos e os que ainda hoje são países que têm uma proeminência no cenário mundial. Aí fui, por exemplo, a Holanda, primeiro lugar na transparência mundial, falei dos Estados Unidos em termos de liberalismo, prosperidade, e os alunos começaram a ficar assim, e o Brasil? Falei, bom, o Brasil nunca leu a Bíblia. E é por isso que a gente não sabe certo e errado. Quem viu o juiz ontem foi o Fux, né? Falando na televisão. Alguém viu? Ele falando assim, sobre a sentença pro Aécio. Ele falou, ele olhando para os outros juízes, assim, do Tribunal Federal, ele olhou e falou, nós precisamos, né, dar uma punição pro Aécio, porque ele devia ter tido a honra de sair diante das acusações, ele deveria ter tido a nobreza de se levantar. Mas eu acredito que ele não faria isso, porque o nosso país perdeu o rumo do certo e errado e adquiriu... Você viu isso? Você viu, né? Naturalmente... Olha que interessante a fala dele. O Brasil assumiu de forma natural o erro como algo comum. Que interessante. Nunca fomos leitores de Bíblia. O Brasil nunca foi um país de ler Bíblia. Nem católico e nem com a chegada dos protestantes. Nunca fomos proeminentemente leitores da Bíblia. Agora você pega a Holanda.
Aí você pega aqueles países ali como... A gente pode pegar a França também, resquício daquilo que foi a perspectiva calvinista. Você pode pegar a Inglaterra, o anglicanismo, pega esses países e a percepção de honestidade que eles têm. Você sabia que você tirar uma carteira de... Desculpa, você tirar qualquer documento lá na Inglaterra, você não precisa provar que você é você? Você é você. Até que prove-se que você está mentindo, você é você. Você não precisa puxar uma identidade. Você vai comprar uma coisa a prazo numa loja. E você diz, quem é você? Sou o Igor, tal, tal. Ah, beleza. Ninguém te pede a identidade. Presume-se que você está falando a verdade até que você minta. André, os tribunais americanos também é assim. Nos Estados Unidos também. Tem um juiz que estão viralizando de um juiz que, tipo, que ele é super gente boa e tal, que ele é o cara compassivo. E teve um que a mulher tava cheia de dívida de trânsito, de multa. E ela foi explicando, que o meu filho morreu e uma dessas multas foi estacionando no lugar errado pra poder levar ele no hospital. E ela foi explicando, e nos comentários um monte de gente, tipo assim, pô, mas esse juiz também é idiota, como é que ele acredita que essa mulher tá falando a verdade? E cara, não, porque nos Estados Unidos é assim. Tudo lá, o porte de arma, a questão de todo cidadão poder ter arma é com relação a isso, da época dos puritanos que também andavam armados, tudo lá é com relação a isso. Tanto que lá, por exemplo, um presidente ele pode ser depois simplesmente porque ele mente. Se ele mentir uma vez, ele pode ser impeachmentado, né? O Bill Clinton ele sofreu impeachment por causa disso. Porque, não foi porque ele traiu a esposa com a secretária, mas porque ele mentiu sobre trair a esposa com a secretária. E por causa da mentira dele, ele foi deposto por crime de perjúrio. Sim. A gente está tão insensível e isso já está enraizado, que não vou falar o nome que a Débora conhece, mas a conhecida da minha esposa, né, contou como testemunho. Lá essa carta dizendo, não inventa outra coisa não. A história é essa até o final. E ponto. Fechamos Romanos. Graças a Deus, né? Glória a Deus. Então, irmãos, eu gostaria que a gente pudesse fazer algum comentário de algo que foi pertinente, né? Terminando um pouquinho mais cedo para a galera poder conversar.